Um caso policial que parou uma pequena cidade. A morte de 3 pessoas da mesma família tem como principal suspeito um adolescente que morava na casa ao lado. No dia seguinte, esse garoto também morreu em circunstâncias suspeitas. E aí, o autor do triplo assassinato foi realmente esse jovem vizinho ou ele apenas testemunhou o crime? Esse é o mistério do domingo. Estas imagens foram gravadas em Agudos, no interior de São Paulo. Elas mostram um adolescente de 15 anos tentando roubar a bolsa de uma mulher no ponto de ônibus. O adolescente não desiste e, em seguida, foge. Um dia depois, o mesmo adolescente seria acusado de um crime brutal. Que assustou e comoveu toda a cidade. O assassinato de 3 pessoas da mesma família. Seu Roberto, de 74 anos, a mulher dele, Dona Joana, de 70 anos, e o genro do casal, Valdinei, o Tatá, de 57 anos. Todos mortos a golpes de faca, cada um em um cômodo diferente da casa. E, segundo a polícia, sem nenhuma chance de defesa. A casa não estava remexida, não havia sequer indício de luta corporal ali no local. Os corpos não apresentaram nenhuma violência auto de lesão de defesa. Nenhuma impressão digital, nenhuma pegada, nenhuma imagem, já que as câmeras de segurança estavam ou foram desligadas. Enfim, nada que pudesse identificar o assassino. Havia uma informação apenas do desaparecimento de um celular, que seria do pai, do senhor, né, de idade. E quantos valores a gente estava vendo, mas o casal não costumava guardar grandes valores dentro de casa. Os corpos foram encontrados por Karina, filha do casal e esposa de Valdinei. Além dela, seu Roberto e Dona Joana têm outro filho, Gustavo, que mora em Bauru, a 15 minutos dali. Karina contou à polícia que o marido havia saído para caminhar e que passaria na casa dos sogros, como sempre fazia, para ver se estavam bem. Mais tarde, como ela não conseguia falar com os pais nem com o marido, foi até a casa e encontrou um cenário de terror. Na sala, atrás do sofá, estava o corpo da mãe. Um pouco adiante, na copa, ela viu que havia outro corpo. Atordoada, imaginou ser o pai. Karina sentiu fumaça no ar e viu que o fogão estava aceso na cozinha. Ao se aproximar, identificou o terceiro corpo no chão. E aí viu que aquele era o pai. Então, voltou para entender quem era a vítima na copa e reconheceu o sapato do marido. Ele havia chegado no momento em que o assassino ainda estava na casa. Os crimes aconteceram nesta casa, que fica numa rua bastante tranquila e onde praticamente não existem relatos de furtos ou roubos. O casal de idosos que vivia aqui era de uma família muito tradicional, conhecida e querida na cidade. Além de não deixar rastros, o criminoso tentou apagar todos os vestígios possíveis. Depois de cometer os crimes, colocou uma toalha de plástico sobre o fogão aceso. E essa toalha foi estendida até o botijão de gás. Ao que parece, né, a ideia de quem fez isso era que vazasse o gás do botijão e causaria uma explosão ou um incêndio. Estas imagens exclusivas mostram o momento em que, dias depois, os próprios familiares das vítimas encontram casualmente outra pista, um par de luvas de borracha, descartado num vaso sanitário. Esse vaso sanitário estava entupido e dentro do vaso sanitário encontrou 2 luvas nitrílicas, que a Karina e a família afirmam que não era costume dos pais usarem. Nos parece que realmente tenha sido algo planejado para o fim de ocultar, né, evidências
do crime. O adolescente, chamado Lucas, que mostramos no começo desta reportagem tentando assaltar um casal, entrou na lista de suspeitos por alguns fatores. Primeiro, ser vizinho do casal. Ele morava na casa ao lado. E também por ser usuário de drogas e ter cometido pequenos delitos. Não que isso seja o caso de colocá-lo como autor. Mas como a gente estava abrindo o leque, a gente tem que olhar tudo. E fomos olhar isso daí também. A polícia descobriu também que no mesmo dia do crime, o menor havia comprado roupas numa loja ao lado da casa dele. A dona da loja conta que Lucas fez compras para ele e para um amigo que estava junto. Gastou cerca de R$350. E aí eles entram, atendi eles normal, brinquei com eles, tudo. E eles estavam tranquilos? Estavam. O menino, principalmente? Até agora eu não consigo acreditar que aquele menino fez isso daí, porque... Ele estava muito tranquilo? Muito tranquilo. Nós tivemos acesso à área externa da casa onde os crimes aconteceram, por uma questão de privacidade e também pela maneira brutal como tudo aconteceu. A família prefere não mostrar os lugares onde os corpos foram encontrados. A polícia acredita que o autor ou autores do crime tiveram acesso à casa entrando por aqui. O que reforça essa suspeita são essas marcas encontradas na parede, olha, sugerem a marca de um pé de alguém que pode ter se apoiado aqui na parede, subido, segurando pelo ar-condicionado e saltado para a casa ao lado, que é justamente a casa onde morava o principal suspeito dos crimes. A polícia não teve tempo de interrogar o adolescente. No mesmo fim de semana, a mãe dele registrou um boletim de ocorrência informando o desaparecimento do filho. Lucas foi encontrado morto em um prédio abandonado na cidade de Bauru, apenas 15 quilômetros de Agudos. O lugar onde o corpo de Lucas foi encontrado é usado hoje como esconderijo ou moradia para usuários de drogas. A queda foi do segundo andar, de uma altura de aproximadamente 15 metros. E aqui também novas perguntas surgiram. O principal suspeito pelos crimes de Agudos caiu acidentalmente, se jogou ou foi jogado aqui de cima? Estas imagens, também exclusivas, mostram os últimos momentos de Lucas. Ele e mais 3 amigos chegam pelo terreno e seguem para dentro da construção. Observe que pouco tempo depois há uma movimentação em um dos pisos. De acordo com a polícia, neste momento, Lucas já devia ter caído. Mais alguns minutos e os 3 deixam o prédio. O corpo de Lucas seria encontrado no dia seguinte. A polícia identificou os jovens, o adolescente, amigo de Lucas, e 2 maiores de 18 anos. Eles prestaram depoimento e foram liberados. No primeiro momento, a polícia descartou a possibilidade de homicídio. O que nós temos, os 3 indo em direção ao local onde o corpo foi encontrado, né, e mostrado uma coisa para o outro, assim, numa condição de que aparentemente estão surpresos, né, com aquela situação. Durante o depoimento, o adolescente contou que Lucas disse que havia pegado o dinheiro na casa dos vizinhos, onde os crimes aconteceram. Na versão do adolescente, ele simplesmente não assumiu apenas esse conflito, dizendo que havia realmente entrado no imóvel naquela data e se apoderado de valores e joias, mas negando para o amigo que fosse o responsável pela morte da família. A mãe do menino diz nesta gravação que o filho eventualmente consumia drogas em cima do telhado de casa e que de lá teria testemunhado os homicídios. Ele fugiu acuado do que ele viu. É só isso. Então, assim, a gente tá
Ontem um derretido enterrar meu filho escondida. A polícia aguarda o resultado de laudos e perícias enquanto tenta encontrar algumas respostas. Lucas, um menino de 15 anos, teria condições de executar 3 pessoas consecutivamente a golpes de faca e depois descartar luvas previamente compradas e ainda tentar uma explosão para apagar vestígios? E o que, afinal, provocou a morte do adolescente? É evidente que a família tem muitas perguntas a serem respondidas, né? Nós não podemos atribuir a culpa a esse menor, que era vizinho, antes do término das investigações, por uma questão legal, né? Aguardamos e confiamos que a Polícia Civil vai concluir esse inquérito, essa investigação, nos dando todas as respostas que nós precisamos.